Alimentando o espírito humano, esse foi o tema de uma palestra feita hoje aqui na NRF 2023 pelo Rodney McMillan. Ele é CEO da Kruger, uma rede aí supermercadista grande dos Estados Unidos. Na verdade, um grande ecossistema de varejo alimentar que atua aqui nos Estados Unidos. A gente vai saber um pouquinho sobre o que ele falou, o que ele trouxe de insights aí e o que significa exatamente essa expressão, né? Alimentar o espírito humano, de quem ele está falando exatamente. Para falar sobre isso, temos aqui agora, nessa transmissão da Mercado e Consumo, em parceria com o Capgemini, sobre a NRF 2023, a Cristina Souza, CEO da Gouveia Food Service. Cristina, Obrigada. bem-vinda, obrigada. Super, obrigada, Ayana. Cristina, além de a gente estar falando de um setor que você domina, né, o varejo alimentar especificamente, a gente está falando aí de uma palestra que tem, de um tema, na verdade, que tem permeado outras palestras aqui da NRF também, né? Super. Muito tem se falado aqui dessa preocupação com o funcionário, com o cliente, mas com o funcionário antes de tudo, porque é o funcionário bem treinado, enfim, feliz que vai reverberar num atendimento bom. O que o Rodney trouxe aí nessa palestra para a gente? Obrigada, Ana, pela oportunidade. Olha, para mim, até agora, essa foi uma das palestras mais legais, assim, tá na minha top 3, na minha lista de top 3. O que ele trouxe, assim, ele, claro, fez um resumo do que aconteceu na pandemia, mostrando um pouco de como eles se conectaram, mas trazendo um pouco desse legado de conexão. A Kruger, né, como você falou muito bem, é um ecossistema de varejo alimentar, eles têm mais de 30 redes locais que eles foram adquirindo e tudo mais, e eles têm uma responsabilidade, tinham e assumiram essa responsabilidade de fato, de manter esse povo unido para poder passar a arrebentação, né? Usando aí um termo, né, enfim, ilustrativo para que a gente pudesse passar por aquele período. E o que ele conseguiu de muito bacana, junto com todos esses líderes de todas essas redes, foi criar um formato de comunicação muito frequente com as suas equipes, e isso virou, de fato, um momento de cultura dentro das empresas. Né? Claro, cada uma no pós-pandemia foi adaptando isso, foi refinando para o seu negócio, e hoje eles têm um modelo retroalimentado, onde eles falam com mais frequência, tanto o diálogo com o seu funcionário, mas também o diálogo com o seu cliente, né? Entendendo um pouco de que todo mundo passou por um grande movimento de transformação e que agora a gente precisa de novas falas. Foi muito inspirador ouvir isso Quer dele. dizer, o que ele quis dizer é que esse hábito que não era comum, tão comum assim, né, na pandemia, de falar diretamente com o colaborador, ou com mais frequência, talvez, Perfeito. foi adotado ali e virou prática constante agora. Exato, exato. Na verdade, claro, pré-pandemia, as empresas têm o seu modelo de comunicação, mas é uma comunicação muito mais focada ali no ponto, na loja, né? A partir da pandemia, os presidentes das empresas amplificaram, né, essa comunicação, se tornaram mais próximos, a frequência era praticamente diária em termos de comunicação, já muita coisa acontecendo, né? Mudanças de processos, mudanças de procedimentos que precisavam ser alinhadas e precisava manter o time ali próximo e, enfim, entendendo aquele movimento. E aí depois eles transformaram isso em boas práticas, muito bacana. Como você vê isso no geral, reverberando no geral? Aí não exatamente da comunicação, mas dessa preocupação que tem sido tão debatida aqui, desse foco, na verdade, né? Não só no cliente, mas no colaborador também. Perfeito, Ariana. Olha, eu tenho enxergado essa NRF, eu até falei, eu estou num grupo de mulheres, e eu falei, gente, isso é um peeling do nosso entendimento sobre a nova liderança, né? Então a gente está realmente fazendo uma erosão, né, no nosso cérebro, assim, de tudo que era ser líder e de como tem sido, né, ou deverá ser nosso novo caminho aqui como líderes. E isso é muito importante. Eu tenho visto isso em vários outros painéis, sem dúvida. Uma coisa que eu fiz questão de marcar ali na minha agenda antes, aqui a gente vai se lembrar do ano passado, nós tínhamos um palco de mulheres e diversidade e os outros palcos. Esse palco da diversidade de mulheres segregadamente não existe mais. Então a gente começa o dia com palestra com mulheres, com negros, com pessoas usando cadeira de rodas, enfim, estamos muito mais na prática para além do discurso. Tem sido muito, muito bacana ver isso. O evento essencialmente está colocando em prática o que antes era muita Exato. teoria ainda, né? Exato, exato. Muito bacana. Cristina Souza, CEO da Gouveia Food Service, obrigada aqui pelo papo com a Obrigada a você. gente. Obrigada, gente.
E esse foi o comentário da Cristina Souza, especialista aí na área de food service, sobre uma das palestras aqui da NRF 2023. A gente continua fazendo cobertura especial em parceria com a Capgemini de toda a feira, do que está sendo debatido não só nas palestras, mas também do que há aqui de exposição na parte expositiva da feira, que tem muita tecnologia, enfim, muita inovação para esse lado da tecnologia. Não perca a nossa cobertura, continue nos acompanhando.